Bom dia, queridos amigos e amigas, sejam muito bem-vindos ao nosso encontro diário. Hoje eu convido a todos, com muito carinho, ao capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, para juntos refletir sobre a passagem Pecado por Pensamento, Adultério. Esta será a passagem base para toda a nossa reflexão. Que o Senhor seja conosco, nos abençoando aqui nestes minutinhos do nosso dia que nos dedicamos a esta reflexão do Evangelho, a acolher um ensino profícuo para a nossa alma, para iniciar a nossa manhã realmente com os pensamentos elevados, porque será justamente sobre isso que nós iremos conversar hoje. Sobre a força do pensamento, sobre o quanto o pensamento ele também é ação, ele é realidade e ele é uma força criadora. Aliás, vamos começar a nossa reflexão lendo aqui um trechinho do livro Pão Nosso, do nosso querido Chico Xavier, psicografado por ele e ditado pelo irmãozinho e benfeitor Emmanuel. Esse trecho eu retirei do capítulo 15 do livro Pão Nosso e ele vai somar para a nossa reflexão lá na nossa passagem de hoje. Emmanuel nos diz: todas as obras humanas constituem a resultante do pensamento das criaturas. O mal e o bem, o feio e o belo viveram antes de tudo na fonte mental que os produziu, nos movimentos incessantes da vida. E mais à frente, Emmanuel nos diz: pensar é criar. Olha que lindo isso, meus queridos amigos. Pensar é criar. A realidade dessa criação pode não exteriorizar-se de súbito no campo dos efeitos transitórios, mas o objeto formado pelo poder mental vive no mundo íntimo. Olha que trecho, que fragmento rico de ensino para todos nós. Pensar é criar. Mas nem sempre esse criar ele vai ser de súbito, vai ser imediato a algo palpável, a algo que vai acontecer ou algo que vai ocorrer, algo material. Geralmente, essa criação, ela vem primeiro para o nosso íntimo. Tudo o que pensamos é criado, há um reflexo no nosso íntimo. Olha que informação preciosa para todos nós, porque a partir desse momento tomamos consciência de que tudo que pensamos está sendo criado dentro da nossa alma, dentro do nosso coração. Ou seja, se nutrimos bons pensamentos, o bem começa a se ramificar dentro de nós. Porém, se nutrimos maus pensamentos, o mal, o pernicioso, ele também vai continuar aqui ramificando dentro de nós. Olha que passagem belíssima. Um exemplo disso para todos nós, porque aliás, o pensamento, ele é questão de segundos ali dentro da nossa casa mental. E temos que ter consciência, temos que ter essa consciência de que somos bombardeados por diversos pensamentos a todo momento. A nossa casa mental, ela fica ali em processo de ativação o tempo todo criando, digamos assim. Então, vem vários pensamentos. Porém, esses pensamentos, eles precisam ser nutridos para serem realmente criados. Vamos pensar, uma semente, quando ela é plantada, ela precisa de adubo, ela precisa de água para ela florescer. Se não colocarmos água nela, ela não vai florescer, ela vai secar, ela não vai dar raízes. A mesma coisa é o pensamento na nossa casa mental. O pensamento vem. Se nós nos afeiçoarmos, vamos começar a nutri-lo. E nutrindo esse pensamento, ele vai começar a se ramificar. Daí vem a criação dentro do nosso íntimo. Um exemplo para todos nós. Um pensamento de raiva chega. E a gente se afeiçoa com este pensamento de raiva e começamos a nutri-lo.
Quando começamos a nutri-lo, ele já começa a se ramificar. Aí vem o mau humor, aí vem a impulsividade, o ódio, aí vem o desejo de destilar palavras afiadas ao próximo. E aí vocês vão se perguntar, mas para por aí? Bom, ele já foi, veio a raiva, a gente já nutriu, foi criado esse turbilhão de raiva dentro de nós. Para por aí? Não, não para. Porque quanto mais alimentarmos esse pensamento, mais ele vai florescer. Temos uma árvore, vamos pensar assim: quanto mais adubo colocarmos, quanto mais cuidarmos dessa árvore, mais frutos ela vai dar. A mesma coisa é o pensamento, ele já frutificou. Da raiva, ele frutificou em ódio, em desejo de destilar palavras afiadas ao próximo. Aí a gente vai e coloca mais adubo nesse pensamento. A gente vai e nutre ele mais ainda, fica ruminando ele muito, muito e muito. Ele vai florescer. Aí começa aquela imaginação dentro de nós, toda uma imaginação de um contexto que não existe, mas a gente está criando ele na nossa mente, de um contexto da gente simulando um discurso de raiva. Olha só, meus amigos, tudo começou com um sentimento de raiva. E ele foi frutificando até começarmos a imaginar como seria esse discurso de raiva com o próximo, como ocorreria, a imaginar situações em que vamos estar destilando o ódio, a raiva, tudo que queríamos dizer e não dizemos. E aí parece que a gente se envolve tanto neste momento de imaginar, de pensar essa situação, que parece que estamos vivendo aquilo. Realmente ela parece real. E ela é real. Ela realmente é real. Lembremos da resposta dos espíritos à questão 89, lá do Livro dos Espíritos, quando eles respondem a Kardec: quando o pensamento está em qualquer parte, a alma aí está também, pois é a alma quem pensa. Ou seja, meus queridos amigos, se estamos ali imaginando toda uma situação, um discurso de raiva, uma discussão, destilando ódio, aquilo não está só no pensamento, aquilo está ocorrendo, porque aonde o pensamento está, a alma está. E nós sentimos tudo daquele momento, a carga de energia vem toda para nós. Olha como é sério tudo que nós nutrimos dentro da nossa casa mental, tudo que nós vamos ali ramificando. Um exemplo, se quando essa raiva viesse, ela chegasse até nós, em um primeiro momento nós falássemos assim: não, eu não vou permitir que essa raiva habite aqui dentro de mim. Ela não iria se ramificar, porque ela não ia encontrar terreno fértil para isso. Mas se nós darmos terreno fértil para todo sentimento pernicioso, ele vai se ramificar dentro de nós. E esses pensamentos, eles vão ramificando de uma forma que por vezes nós perdemos o controle. Aí durante um dia todo, vários momentos do nosso dia, esses pensamentos vão surgindo. Aí vem um pensamento de raiva de manhã, aí a gente nutre um pouco, ele passa, aí dá 1, 2 horinhas, aquele pensamento volta, aí a gente alimenta mais, aí ele fica por mais um tempo, aí uns 2 dias depois ele retoma, ele não vai embora fácil, porque essa reforma íntima do pensamento, ela não é simples, ela não é fácil, porque ela demanda muito esforço, muito querer e muita vontade da nossa parte. Olha, a mensagem de hoje, que está lá no nosso Evangelho, ela fala muito da intenção desses pensamentos, porque toda a intenção que a gente coloca em um ato exterior, se essa intenção também estiver no nosso coração, estiver no nosso pensamento, esses dois comportamentos serão os mesmos na balança divina. Ou seja, se nós ficamos ali naquela intenção de muito ódio com o próximo, mas está só no nosso pensamento, ele vai ter um peso.
Aí nós vamos e temos aquela intenção também, a mesma intenção no nosso coração de ódio e de raiva, mas aí nós exteriorizamos isso ao próximo, ela vai ter o mesmo peso do que o pensamento, porque o pensamento, ele é ação. O pensamento, ele é força criadora. E nós temos que lembrar que aqui, no plano de irmãozinhos encarnados, nós não conseguimos saber o que o nosso próximo está pensando, o que se passa na casa mental dele, mas temos que ter consciência da seriedade desse assunto, porque os nossos irmãozinhos desencarnados, por vezes, eles conseguem ali ver o que estamos pensando, ver os desejos que estão passando nos nossos pensamentos, e aí vem aquela afeição. E aí eles vão se unir a nós, porque eles conseguem perceber o que se passa na nossa casa mental. Aqui na matéria, nós não conseguimos, mas no plano espiritual, é possível eles verem, era possível eles terem acesso. Por isso a importância de nutrirmos o nosso coração com bons sentimentos, com bons pensamentos, porque lembremos, o que habita em nosso coração é o que habita em nossa casa mental. Não adianta pensarmos que se ninguém pode ver o meu pensamento aqui na Terra, então ele não conta, eu fico aqui só com a aparência exterior. Não adianta pensarmos assim, porque Deus, Ele olha o fundo do nosso coração, Ele olha os nossos pensamentos, Ele olha as nossas intenções. Bom, mais um trechinho aqui para nós, ainda deste capítulo 15 do livro Pão Nosso, em que Emmanuel nos diz: renovar pensamentos não é tão fácil como parece à primeira vista. Demanda muita capacidade de renúncia e profunda dominação de si mesmo, qualidade que o homem não consegue alcançar sem o trabalho e sacrifício do coração. E vale lembrar que somos ainda almas enfermas, com muitas impurezas, e essas impurezas que habitam o nosso coração, elas têm raízes muito profundas no orgulho e no egoísmo. E essas raízes, elas não são arrancadas de uma vez, demandam tempo. Demanda um processo de renovação, demanda um processo de aperfeiçoamento para que isso se concretize assim por inteiro. Por isso o esforço, por isso o trabalho contínuo, por isso o trabalho diário dessa reforma íntima que Jesus nos convida. Vale lembrar que quando nós avistamos um campo lindo de rosas, aquelas rosas mais lindas ali, sendo cultivadas, sendo cuidadas, adubadas, ainda num pontinho ou outro, é possível em certos campos vermos algumas ervas daninhas. No meio de tantas rosas lindas, ainda tem uma erva daninha ali, outra erva daninha aqui, mas que aos poucos elas vão sumindo. Assim é o nosso coração de discípulos de Jesus, porque quando decidimos entregarmos como folha em branco ao nosso Pai, para que Ele escreva a nossa história, para que seja feita a vontade de Deus, quando nós nos entregamos como servos fiéis do Pai, nós começamos a semear essas rosas dentro do nosso coração. Contudo, como eu disse, as raízes das imperfeições, elas ainda são um cadinho profundas dentro da nossa alma. Então, vira e mexe, vai surgir um mau pensamento, um desejo pernicioso, que são as ervas daninhas. Ainda vai surgir alguns momentos de sombra, momentos em que vamos deixar cair a nossa energia. Isso faz parte do caminho, do processo de aperfeiçoamento. O que vale, meus queridos amigos, o que conta é a nossa intenção, é o esforço em retirar isso, em não nutrir esses pensamentos. Aliás, o nosso evangelho de hoje, lá na nossa passagem, a qual eu convido a todos a leitura completa do capítulo 13, da passagem Pecado por Pensamento. A nossa passagem ela vai encerrar
nos concedendo um ensino tão profícuo que ele explica o Evangelho, as palavras dele, elas são palavras assim muito iluminadas para o nosso coração. E ele vai nos explicar o seguinte: naquele coração, naquela alma em que o mau pensamento não habita mais, aí está feito o progresso por inteiro. Porém, naquele coração em que habita bons pensamentos, contudo também começa a chegar ainda maus pensamentos, mas esse coração, quando chega a maus pensamentos, ele luta, ele se esforça para bani-los dali, ali naquele momento, naquele coração, o progresso está em andamento. Contudo, meus queridos amigos, nosso Pai que nos ama imensuravelmente, Ele não vai só olhar para o primeiro caso, para o primeiro exemplo em que o progresso já foi assim concluído, que o progresso já foi feito, já foi chegado ali o momento dessa reforma moral por completa. O pai também vai olhar para esse segundo coraçãozinho, que o progresso está em processo. Ele vai olhar as miudezas, ele vai considerar o esforço, a intenção em combater os maus pensamentos. Deus, nosso Pai, Justiça Suprema, ele não olha apenas o final, a linha de chegada e a vitória, ele olha todo o trajeto, todo o caminho, todo o esforço que percorremos por aquilo. E ele considera isso, ele considera o esforço do filho fiel que deseja se reformar. E nesse processo, nesse desejo de nos reformar, vamos lembrar das palavras de Paulo de Tarso, lá em Filipenses 4:8, em que Paulo nos diz: quanto ao mais, meus irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Paulo de Tarso nos convidando a cultivar os bons pensamentos em nós, porque quando elevamos os nossos pensamentos, é como se ficássemos em uma prece contínua com o Pai o nosso dia inteiro. É como se nos ligássemos aos campos mais altos, buscando ali os bons pensamentos, as boas virtudes, e aí a nossa casa mental ela se transforma e começamos ali a nutrir e a ramificar essas rosas dentro da nossa alma que são os bons pensamentos que tanto nos auxiliam no progresso moral, no progresso espiritual e na nossa reforma íntima. Hoje nós vamos encerrar a nossa reflexão com essa mensagem, com esse ensino aos nossos corações. Convido a todos, inclusive a mim, a começar o dia com os pensamentos elevados, ali tendo mais percepção dos pensamentos que chegam até minha casa mental, selecionando um cadinho eles, falando: esse aqui não é profícuo para minha jornada, não vou nutrir. Este pensamento ele é um pensamento bom, ele é um pensamento justo, amável, como diz Paulo, então este eu vou acolher em meu coração. Vamos iniciar o nosso dia, a nossa manhã desta forma. Tenham todos um excelente dia. Essa foi uma mensagem com muito carinho, com muito amor, do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias. Queridos amigos e amigas, nos encontramos aqui amanhã às 7:30 para mais uma reflexão do nosso Evangelho Diário. Que assim seja.